A mídia perdeu o que já não tinha: respeito. Como assim, Alexandre de Moraes, o fiador da democracia? Olá, faça a sua inscrição no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe e, claro, dê a sua opinião. A revista Isto É, publicou uma vergonhosa reportagem dos brasileiros do ano e deu capa com o ministro Alexandre de Moraes como o fiador da democracia. Além de ser uma reportagem do realismo fantástico e mágico, revela em muito a ideia de democracia da atual mídia suja e golpista. Sonham com uma república sem liberdade e a democracia sem o povo. Alexandre de Moraes, fiador da democracia, o mesmo que mantém um inquérito secreto para prender o opositor, deputado, jornalista e críticos? O mesmo que perseguiu um idoso cantor sertanejo por querer os brasileiros na rua dia 7 de setembro? O mesmo que fulminou contas de mídias pessoais contrárias? Congelou dinheiro de organizações sociais e perseguiu líderes de passeata cívica? O mesmo que quer mandar no governo na nomeação de quem pode ou não pode tomar posse em cargos de livre escolha do presidente? Se o Xandão, com esse histórico, é fiador da democracia, quem mandou enforcar Tiradentes é um santo, e o herói da liberdade, um criminoso terrorista. Alguém que esquartejar seus opositores políticos pelos critérios desse jornalismo sujo será indicada a canonização. James Madison, um dos maiores pensadores da democracia, dizia que a democracia se aperfeiçoa quando os governados aprendem a respeitar os governantes e quando os governantes aprendem a respeitar os governados, mas sobretudo quando os governados conseguem controlar os governantes. No caso do Brasil, como respeitar os nossos ministros do STF que fazem licitação para lagosta, vinhos finos e cachaça nobre? Mas acima de tudo, seguindo a lição de Madison, precisamos sim, e muito, crescer e amadurecer o controle dos governantes. Esta atual formação do Supremo diz respeitar e defender a liberdade deles, desde que não se critique as autoridades de cetim. Acham que suas fantasias e autoestima têm proteção de lei penal. Defendem abertamente o golpe à nossa Constituição, tal qual o semipresidencialismo, mas não querem ser atacados nem criticados, pois se acham a própria instituição, Supremos. O STF é uma instituição essencial à República e, como tal, deve ser protegido, valorizado e por todos respeitados. Mas o que fazer quando o ministro se acha a instituição? Quando a parte se acha o todo e, em muitos casos, quando o ministro quer ser o Supremo e que sua ideia seja aceita por todos como uma vontade divina, sacrossanta, um dogma inatacável. Quem pensar diferente, fogueira, prisão, ostracismo. Concordo com muitos que dizem ser a atual formação do STF de hoje o principal partido de oposição. Semeiam a discórdia na República, o desequilíbrio entre os poderes e a insegurança jurídica, mudando a lei por entendimento individual, alteram a jurisprudência por conveniência, querem ser governo sem participar de eleição. Imagina um ministro do Supremo ter que participar de uma eleição. Aliás, para estes ministros, reis, senhores e supremos, eleição não se ganha, se toma. Com uma caneta são mais que o Congresso todo. Criam leis, inventam normas, deturpam a jurisprudência, mudam a Constituição. Não me lembro de outro tempo em que todo dia um Deus Supremo tenha dado todo santo dia prazo de 24 horas para o governo fazer ou deixar de fazer isto ou aquilo. Repito, o STF é uma instituição essencial à República e, como tal, deve ser protegido, valorizado e por todos respeitados. Mas um ministro não é o Supremo, nem a instituição ou a voz divina da Constituição. Sem dúvida, nada está fazendo tão mal ao atual STF como estes ministros que cerceiam a liberdade por vaidades feridas, que não se dão o respeito ao cargo, nem se dão conta da transitoriedade de sua glória. Brasileiro do ano, fiador da democracia, são todos aqueles brasileiros que foram presos
pela caneta deste ministro e tantos outros que covardemente foram perseguidos, espancados e encarcerados por decisão destes ministros, por querer trabalhar, abrir a sua empresa, pagar com honra as suas contas e colocar comida na mesa para seus filhos, e que vergonhosamente vimos serem perseguidos nas praças públicas do Brasil. Estes, sim, são os brasileiros do ano, fiadores da democracia. Por último, vale lembrar sempre, Supremo é quem paga a conta, Supremo é o povo. Não esqueça, faça sua inscrição em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe e dê a sua opinião. Um abraço!